Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre legalização na França. Como você pode estar se legalizando aqui na França. E para esse vídeo eu tenho uma entrevista especial. Rafael, obrigado, cara, por conceder esse tempo para nós. Prazer. Advogado aqui na França. Rafael, apresenta um pouco pro pessoal. Bom, boa tarde a todos os seguidores aí do canal do Ricardo. Eu me chamo Rafael Dias Martins de Paiva, eu sou advogado na Ordem de Advogados de Paris. Eu cheguei na França já há uns 13 anos atrás, eu fiz meus estudos aqui, todos os meus estudos de direito, em direito francês, e ao final dos meus estudos eu passei as provas necessárias e me transformei em advogado aqui na França. Eu tenho meu próprio escritório, minha própria prática, e nessa prática eu trabalho principalmente, não exclusivamente, mas principalmente com a comunidade brasileira nas problemáticas que são as problemáticas da comunidade brasileira. Então, claro, entre outras coisas, a questão da regularização na França, né? A questão de imigração. E você que é novo no canal aí, já se inscreve, deixa o joinha, deixa seu comentário aqui embaixo desse vídeo, se você tiver alguma dúvida. Rafael, bacana esse trabalho que você faz aqui. Hoje tem muitos brasileiros hoje que vivem, né, em legal aqui na França. E eles têm a possibilidade de se legalizarem e muitos não sabem, né? Conta pra nós como tudo começou, como é que foi essa ideia de vir pra França, como é que foi esse início aí? Cheguei a começar meus estudos de direito no Brasil e jovem, e realmente sempre tive uma vontade muito grande de vir para a Europa. Eu já tinha visitado, já tinha viajado por aqui e eu sempre tinha essa vontade muito forte. Então eu pensei que o melhor seria realmente eu vir para estudar aqui. Então eu vim diretamente com visto de estudante, fiz o necessário no Brasil, com o consulado francês no Brasil, e me inscrevi na Universidade Francesa ainda no Brasil. E vim pra cá, comecei e fui ficando, né? Gostei, me acostumei e desde então eu tô aqui. E já faz quanto tempo isso aí? Já fazem 13 anos. 13 anos. 13 anos é uma vida, hein? Bastante tempo mesmo. Rafael, e hoje aqui na França você atua, né, como advogado, como você mencionou, e qual que é a sua especialidade? Pois é, eu trabalho com vários campos diferentes. Minha formação era principalmente em direito empresarial, então ajudo pessoas a montar as empresas, a redigir os contratos, etc. A recuperar também faturas não pagas, a resolver conflitos entre empresários, esse tipo de coisa. Era a minha formação principal, e quando eu fundei meu escritório, eu realmente percebi que existia uma necessidade muito grande de direito, de ajuda jurídica, no seio da comunidade brasileira, e comecei a trabalhar com isso também. Então hoje eu trabalho também com temas que são caros à comunidade brasileira, que são, por exemplo, o direito do trabalho, conflitos, né, com o empregador, que é algo muito, muito frequente. Também trabalho com direito penal, as pessoas que têm problema no momento da vida deles com a polícia. Pode ser, por exemplo, por questão de documento falso, né, que são as coisas que acontecem bastante, infelizmente. E também trabalho com pedidos de regularização, então acompanho meus clientes com a administração francesa para poder tentar obter a regularização deles. E quando existe um problema com essa regularização, quando tem uma decisão que a gente chama de obrigação de saída do território francês da parte da prefeitura, fazer os recursos necessários no tribunal para tentar anular essa decisão e poder assegurar a estadia das pessoas na França. Hoje os brasileiros, né, a maioria dos brasileiros vêm para a França, né, como turista, né. Hoje a França você pode tirar o passaporte, né, comprar passagem de volta, reserva de hotel, e muitos vêm como turista e fica. E hoje na França, um brasileiro, é possível viver na França ilegalmente hoje? Olha, é claro, eu necessariamente sempre vou aconselhar as pessoas a virem aqui com os vistos que são necessários, porque, primeira coisa, você tem que estudar a possibilidade de vir legalmente. Existem possibilidades que existem. Eu, por exemplo, vim como estudante, pode ser o caso de outras pessoas que talvez estejam vendo seu canal, pessoas que às vezes já têm alguma relação próxima com família ou com namorada, etc., podem ver a possibilidade de ter um visto familiar e inclusive visto de trabalho. Para quem conhece algum empregador que já está na França, não é impossível fazer o processo para já chegar aqui com visto de longa estadia. Então quem já chega aqui com visto de longa estadia vai ter necessariamente uma facilidade muito maior na instalação, na vida aqui, entendeu? Se é possível, sim, é possível. É claro que é ilegal, as pessoas têm que entender.
é difícil, elas vão se submeter a condições que são muito difíceis desse fato, né? Ou seja, muitos empregadores acabam tirando vantagem do estatuto irregular da pessoa. Vai demorar muito tempo, a gente vai falar das formas de regularização, provavelmente, mas é uma vida que é complicada, realmente dificulta a vida da pessoa que está como imigrante ilegal. Agora, se existem várias pessoas que vieram aqui, que estão aqui de forma ilegal, e que ao momento podem querer regularizar ou tentar regularizar a situação delas, né? E essa possibilidade de fato existe. Não é fácil, demora tempo, mas ela existe, é possível. Esses vistos que você falou aí, todos eles, para vir legal, deve ser feito no Brasil, né? No Brasil. Em princípio, o princípio é que se você vem aqui com visto de turista, depois de 3 meses, menos de 3 meses, você deve voltar ao Brasil. Esse é o princípio. Se você fica aqui depois desses 3 meses, porque às vezes é importante as pessoas entenderem isso também. Muitas vezes tem algum cliente que vai me ligar e vai falar, não, mas eu achei um empregador, eu tenho um contrato de duração indeterminada, ele quer me declarar, como que eu faço para ter o meu visto, para ter minha carta de séjour? Infelizmente, não é possível. Não tem essa opção. Não existe essa opção. A opção de regularização é uma opção que só entra em jogo depois de vários anos de estadia na França. Então, isso é algo que as pessoas também têm que entender. Você vir aqui com visto de turista para achar um trabalho, infelizmente, você não vai poder se regularizar aqui num prazo curto. É algo que vai demorar necessariamente. Necessita tempo, né? Muito tempo. O que acontece hoje, um cidadão brasileiro, né, está aqui em Paris, passou o período dele de tempo de estadia de turista, e ele está aqui, ele foi pego na França ilegalmente por um controle. Pois é, o que acontece? Tem várias hipóteses diferentes, né? Se ele for pego num controle que visa realmente buscar imigrantes ilegais, porque seria a situação da pessoa, né? Nesse caso, provavelmente ela vai ser levada à delegacia, né, o commissariat, ou a gendarmerie, a gente chama em francês, a delegacia, vão verificar o estatuto da pessoa e tem 2 possibilidades na prática. Existem, não são prisões, mas são lugares que chamam Centro de Retenção de Estrangeiros. Se nesses lugares, no dia que a pessoa foi pega, no dia mesmo, tem lugar no Centro de Retenção de Estrangeiros, tem um risco que ela fique presa nesse Centro de Retenção de Estrangeiros o tempo de organizar a ida dela ao Brasil. Muitas vezes o Centro de Retenção de Estrangeiros não tem lugar, ou bem a pessoa já está aqui há tantos anos que a própria polícia vê uma possibilidade de repente de regularização. Então, nesse caso, é possível que a pessoa saia simplesmente com uma orientação da parte da polícia para tentar regularizar a situação dela, ou, o que é mais frequente, né, infelizmente, para a pessoa, em todo caso, que ela saia com a comunidade brasileira que chama muitas vezes de carta de expulsão. Tecnicamente a gente chama de obrigação de saída do território francês. Ou seja, convite o prefeito ele dá ele toma um decreto dizendo que você tem que ir embora no prazo de 48 horas, por exemplo, algumas vezes 30 dias, mas enfim, ele vai te dizer que você tem que ir embora, entendeu? E aí essa ordem é muito importante as pessoas saberem que em algumas circunstâncias a gente pode anular essa ordem, a gente pode fazer um recurso judicial e existe uma possibilidade de anulação. Mas é muito importante as pessoas entenderem que assim que elas saem da delegacia, imediatamente elas têm que procurar um advogado ou uma associação de defesa dos estrangeiros ou ajuda jurídica, mas imediatamente, porque a maior parte dos casos, para poder fazer esse recurso, ele só dispõe de 48 horas. Então é uma reação que tem que ser uma reação muito rápida, imediata. Você saiu da delegacia, você tem que procurar ajuda para poder ver o que pode ser feito de fato. Você estando legal, andando nas ruas, você acha que tem uma polícia especializada para pegar imigrante, ou você pode ser pego controle na rua? Pois é assim, as únicas pessoas que fazem controles realmente restritos, assim, etc., é um departamento da polícia que realmente busca pessoas de forma estrangeira. Se não, os outros controles de identidade vão ser porque eles estão procurando outras infrações. Então, é muita gente que dirige sem carteira, ou com a carteira brasileira, quando já não tem mais direito de utilizar a carteira brasileira, ou seja, normalmente você pode utilizar ela durante 1 ano, se você está aqui como estadia legal, depois você tem que trocar a sua carteira para uma carteira francesa, enfim, está dirigindo ou sem carteira ou com a carteira brasileira e não pode mais, ou, outros tipos de infração que a gente pode imaginar, a pessoa está de moto sem casco, sem capacete, esse tipo de coisa. A polícia, nesse caso, ela não está procurando
ilegais, ela não está procurando imigrantes ilegais, não é o objetivo dela. Inclusive, às vezes, nem é algo que vai interessar muito ela, entendeu? A polícia, ela tá ali para outra coisa e às vezes você vai receber uma multa, você vai ter um processo judicial, vai ser convocado ao tribunal, etc. Mas a questão realmente do seu estatuto administrativo nem vai ser tanto colocado em coisa, entendeu? É porque é legal você falou do interesse, né? Porque hoje mesmo as polícias param na rua, gente, e não quer saber nada, só quer saber a atestação do Covid. Da questão do Covid, claro, pois é. Realmente COVID, com certeza. Mesmo. Então a maior parte das vezes realmente a polícia não está buscando isso, não é isso o objeto da busca deles, não. Então a diferença se a pessoa tá na rua, for pego, vamos dizer assim, controle estando legal, ou estando trabalhando, então a diferença nesse percurso de ilegalidade? Sim, tem alguma diferença, sim. Depende. Em geral, se a pessoa realmente foi pega no lugar de trabalho, bom, é relativamente raro, costuma ser alguns setores em que realmente tem muito trabalhador ilegal. Então, por exemplo, o setor da construção civil, né, do bâtiment, que a gente diz, tem alguns controles desse tipo. Em geral, a pessoa que está ali, ela vai ser vista um pouco mais como uma vítima, de uma certa forma, do trabalho ilegal. Então a gente vai mais se concentrar sobre os direitos dessa pessoa como trabalhadora, etc. Então vai ter menos uma ideia de colocar ela no centro de retenção de estrangeiros e etc. E no caso, a própria regularização talvez seja um pouco mais simplificada do fato de que o momento mesmo da constatação da irregularidade já comprova que é um trabalhador, né? Qual que é as formas hoje de um brasileiro se legalizar na França? Sim. Pois é, existem várias formas diferentes, algumas mais fáceis do que outras, mas é claro, isso depende da vida de cada um e da situação de cada um. É muito importante as pessoas saberem que elas precisam de um conselho que seja individualizado em relação a isso, entendeu? Então, vocês podem procurar um advogado, mas vocês também podem procurar uma associação, etc., para a pessoa poder te dar um conselho no seu caso específico. Mas, bom, para ter uma ideia, a primeira coisa é, bom, você chegou na França e foi ficando, etc., e às vezes acabou formando uma família aqui. Então, tá com francês, às vezes teve um filho francês, ou com uma outra pessoa que é de uma nacionalidade membro da União Europeia, um português, por exemplo, um italiano, que seja, e às vezes a pessoa vai se casar, e, bom, essa é uma possibilidade para as pessoas que estão nesse caso, que realmente as coisas vão ser um pouco mais simples, porque a pessoa realmente vai adquirir um direito do fato de fazer parte da família de um francês ou de um europeu, vai adquirir um direito à estadia que vai facilitar o processo de regularização. A outra possibilidade, e nesse caso não precisa de um tempo mínimo na França, a partir do momento que, lógico, tudo tem que ser verdadeiro, ou seja, que realmente a sua família tem um membro da União Europeia e tudo, não vai ter um mínimo de estadia para você poder regularizar a sua situação. Nos outros casos, ou seja, onde não existe nenhum cidadão da União Europeia na equação, ou nenhum francês, você precisa de um tempo de estadia mínimo na França, que em princípio é de 5 anos. Em princípio são 5 anos. A gente vai falar de uma exceção logo mais, mas em princípio são 5 anos de estadia na França. Se é pela via, tem duas vias, é uma via empregado, né, salarié, a gente diz em francês, ou uma via vida privada e familiar. Se for pela vida privada e familiar, a pessoa tem que comprovar laços muito fortes com a França, e esses laços podem ser comprovados através, por exemplo, do casamento com um estrangeiro, mas que está aqui de forma legal, ou um filho que não é francês, ele é brasileiro, mas ele já está sendo escolarizado aqui há mais de 3 anos, ele já está na escola aqui há mais de 3 anos, e o pai, no caso, a mãe, já tem que estar aqui há mais de 5 anos. Então, 5 anos e 3 anos de escolarização das crianças. Essa é a via vida privada e familiar. Para a pessoa que quer fazer pelo trabalho, o princípio é que ela precisa de 5 anos de estadia na França, pelo menos 8 boletins de salário, né? A gente diz fiche de paye, pelo menos 8. E, excepcionalmente, se ela tem 24 fiche de paye, ela pode fazer o pedido a partir de 3 anos de estadia legal na França, sabendo que, num caso como no outro, em princípio, ela precisa do apoio do empregador dela. Então, se ela mentiu quanto à identidade para poder obter o trabalho, vai ser um momento em que ela vai ter realmente que revelar ao empregador: olha, eu estou nessa situação, eu preciso da sua ajuda, você poderia me ajudar, entre aspas, né, patrocinar o meu pedido com a prefeitura, seria possível, etc.
Para trabalho, seria 8 fichas de pay, você falou 8 lerite, São né? 5 anos, 5 anos e 8 fichas de pay, os dois, é cumulativo, né? Precisa dos dois. Ou 3 anos, mas nesse caso não precisa aprovar só 8 meses de trabalho, precisa aprovar 2 anos, né? 24 fichas de pay. Significa que você está vivendo na França há 3 anos e você tem como provar pelo menos 2 anos de trabalho, declarado no sentido de que o seu patrão pagava cotizações sociais, entendeu? Então, por isso o boletim de salário. Se você, infelizmente, se você está aqui mesmo há 3 anos, há 5 anos, mas que você sempre trabalhou ao negro, sem boletim de salário, sem cotização, nesse caso, pelo trabalho, infelizmente, não é possível a regularização. Pelo trabalho, porque muitas pessoas realmente falam, né, tem que provar 28 lerite, por exemplo, né, e as pessoas falam, mas como eu vou provar 8 lerite, 8 fichas de pay, né, sendo que eu não tenho papel para trabalhar na França? Pois é, a regularização é necessariamente um processo de saída da ilegalidade e de entrada na legalidade. Então a pessoa necessariamente, se mantendo aqui mais do que 3 meses com visto de turista, ela está na irregularidade. Bom, e tem pessoas que vão além e acabam realmente mentindo para o empregador e fingindo ter uma nacionalidade que elas não têm. Entendeu? Algumas vezes, não é sempre o caso, não é sistemático, mas algumas vezes as pessoas acabam realmente cometendo um delito, que é o delito de falsificação de documentos, e apresentando um documento falso para o empregador, que pode saber que esse documento é falso, muitas vezes é o caso, como também pode ignorar de boa fé que esse documento é falso, não saber que esse documento é falso. Bom, essa questão realmente é uma questão que, infelizmente, porque é um delito, as pessoas têm que entender que é um delito a falsificação de documentos e que pode ter consequências graves, entendeu? É possível, isso acontece. Mas se a pessoa cometeu esse delito, não significa que não tem como regularizar a situação dela, que não tem como eu disse antes, né, sair da ilegalidade e entrar na legalidade. Agora, provavelmente ela vai ter que responder desse delito ante um tribunal. É um delito grave, o Código Penal prevê até 5 anos de prisão para falsificação de documentos, mas a gente não pode contar com isso, a gente nunca sabe como vão ser as coisas, mas é verdade que muitos juízes, muitos promotores tendem a ser sensíveis à ideia de que o objetivo principal desse delito era trabalhar, né? Era se manter, era educar suas crianças, enfim, manter sua família, etc. Então, a sanção em geral, se a pessoa não tem mais nenhum problema além desse, a sanção penal, a pena, em geral, não vai ser nada horrível. É grave, mas muitas vezes a pena vai ser uma pena de multa ou bem uma pena do que a gente chama de prisão suspensa, em francês é prison avec sursis, que é uma pena de prisão, que fica inscrita no seu histórico penal como uma pena de prisão, mas que você não precisa executar, você não precisa ir à prisão. Se você não cometer mais nenhum delito no espaço de 5 anos, essa pena ela desaparece. Mas isso não tem nada de automático, cada caso é um caso e realmente é o juiz e o promotor que terminam por decidir. Agora, o fato de ter cometido um delito não deve te desencorajar a tentar regularizar a situação. Ao contrário, realmente... E quais são as possibilidades? Assim, tem mais chance ou menos chance para as pessoas que estão irregular, né, com um documento irregular e querem... Muitas pessoas têm medo, né? Falam assim, eu vou dar entrada, mas se for negado, vão me dar multa, vão me prender, vão expulsar para o Brasil. Olha, eu considero, de repente, que, de verdade, né, que a pessoa que permanece numa situação irregular e que nem tenta regularizar a situação dela, de uma certa forma já perdeu, entendeu? Porque se você não tenta, você sempre vai estar aqui legal. E um dia, pode ser daqui a 10 anos, mas um dia você vai cair no controle de identidade e você vai ter problema, entendeu? Então eu acho assim, de uma certa forma, não você já tem. Você já está, de qualquer forma, sujeito a um controle de identidade na rua e a ter um problema com a justiça, com questão de expulsão, etc. Então, tomar a frente desse problema, atacar esse problema de frente, eu acho que realmente é a melhor solução, porque muita gente consegue regularizar a situação delas. Não é um direito, isso tem que entender, que realmente, a não ser para as pessoas que fazem parte da família de um francês ou de um europeu, onde realmente vira um direito, para as outras pessoas não é um direito, é um pedido que você está fazendo à administração, ela vai conceder ou não vai conceder. Não é um direito, mas é uma possibilidade verdadeira, que existe mesmo.
por ano, mais ou menos, os últimos números que eu tinha visto, era algo em volta de 40 mil regularizações por ano, ou seja, bastante gente. A gente não sabe o total dos pedidos, então não posso te dizer 10%, 20%, 30%, porque a gente não sabe quantas pessoas tentaram. Mas é um número consequente, ou seja, os pedidos, quando eles são bem feitos, quando as pessoas entram nos critérios que eu mencionei, de anos, de ficha DP, de ter o apoio do empregador, etc., que o pedido é bem feito, com todos os documentos necessários, a possibilidade de que as coisas deem certo são muito grandes, são mais importantes do que as possibilidades que não dê certo, né? Sabendo que a decisão do prefeito sempre pode ser objeto de um recurso também ante o tribunal. A respeito dos impostos, a pessoa também estando irregular aqui, é importante declarar os impostos, sim, inclusive para depois, se ajuda na... Sim, com certeza, isso ajuda bastante. Já é uma prova de residência contínua, a gente diz, né? Porque a pessoa que está aqui legalmente, ela vai ter que provar que ela está aqui há 5 anos, como eu disse antes, ou 3, na circunstância excepcional. E ela tem que provar isso não só com as fichas de DP, ela também vai precisar de outros documentos, que precisam para poder mostrar isso. E a declaração de imposto, realmente, algumas prefeituras exigem, é uma exigência, você precisa ter. Outras já não exigem, mas sempre ajuda bastante, e é uma possibilidade que existe. Ou seja, para fazer a sua declaração de impostos, você não precisa estar aqui legalmente. A única coisa que você precisa é provar uma residência efetiva, ou seja, você mora aqui, e você tem o centro da sua renda, etc., aqui na França. Então, às vezes pode ter algum problema na administração, no dia que você vai lá, deles pedirem carta de séjour, etc. É raro, pode acontecer, mas tem que tentar, tem que insistir, e realmente é algo que ajuda bastante mais tarde. Tentar estar o mais certo possível, né? O mais certo possível, realmente tentar se integrar assim, na sociedade francesa em geral, então pagar os impostos, declarar os impostos e tudo isso. Claro que às vezes a pessoa está aqui, né? Muitas vezes vem com o objetivo de ganhar dinheiro, e todo o dinheiro que ganha aqui envia para o Brasil, né? Aí não declara os impostos, não vive como um cidadão francês, né? E um dia que precisar, eles podem... Pois é, eles não vão poder provar que a vida deles é aqui. Prova que a vida é daqui. E no recurso judicial, realmente, o que a gente faz é mostrar para o tribunal que essa pessoa está tão inserida na França que seria um abuso mandar ela ao Brasil. E para isso a gente precisa mostrar que é verdade, que ela pagava os impostos dela aqui, que ela trabalhava aqui, que ela tem amigos, que ela tem família, que ela tem uma casa no nome dela, enfim, que ela vive aqui, que a vida dela é aqui. A pessoa, se ela vem aqui de forma, digamos, precária, ou seja, ela só está aqui para mandar dinheiro para o Brasil, vai ser difícil provar essas coisas, porque, de fato, se ela não se insere na sociedade francesa, vai ser difícil dizer ao tribunal que é o caso. Né? Você que está aqui tanto tempo já, né, 13 anos, você vê uma vantagem de morar na França hoje? O que você fala da França? Olha, eu gosto muito de viver aqui, claro, por isso que eu estou aqui. Tem desavantagens também, que seja claro, né? A vida não é rosa sempre para os imigrantes, é complicado, é um país que não é o nosso, é uma língua que a gente tem que aprender, formas de vida também que são diferentes, costumes são diferentes, mas eu sempre tirei algo muito positivo da abertura da sociedade francesa, do fato de ser muito cosmopolita, de ter gente de todos os lugares do mundo, de ser um país onde a cultura é muito importante, onde tem muitos museus, onde tem excelentes possibilidades também inclusive de serviço público, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, etc. Então eu gosto muito de viver aqui, eu acho que cada um tem que decidir também aonde quer viver, o que quer, etc. E se sentir bem. Eu acho que não é o caso de todo mundo. Todos os brasileiros que vêm para a França não se sentem bem aqui. Eu sempre me senti muito bem e é por isso que eu vivo aqui hoje. Eu quero te agradecer. Obrigado por ter concedido esse tempo para nós. Aí foi difícil conseguir horário com esse rapaz. Ele é bem... Bastante trabalho, bastante ocupado. Mas eu não vou deixar seu site, tem um site também do consultório aqui, dos seus contatos abaixo do vídeo. Se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato com o Rafael, muito gente boa. Será um prazer, vou receber com muito prazer, e o prazer de poder dar essa entrevista foi todo meu. Acho que é importante também dar as informações necessárias para as pessoas. E, bom, obrigado você, Ricardo, por ter me recebido no seu canal aí. Valeu, Rafael. E se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever, deixar seu joinha e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, né, para que mais pessoas aí saibam, né, descobrem um pouco mais sobre a França. Valeu, pessoal, até mais!